Como evitar que os conflitos destruam uma família? No estudo de hoje, nós vamos ver como a comparação e a ira não tratada podem gerar feridas irreparáveis, especialmente se nós escolhemos não ouvir as orientações de Deus. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. E aí, neste final de semana você lariou? Entendeu ou não? Não, né? É possível que não. Mas se você me assistiu semana passada, eu apresentei aqui uma música do Jefferson Pilar. Apresentei não, né? Li, né? Porque apresentar, né? Eu li uma música do Jefferson Pilar que é Lariar, onde ele fala que lar não é alvenaria, casa não é alvenaria, lar é família, são pessoas. E você curtiu nesse final de semana a sua família? Usando o verbo que ele coloca ali, né? Que ele inventou, né? Você lariou, você teve com a sua família, você tirou tempo, você curtiu seu cônjuge, sua esposa, saiu para passear, conseguiu fazer isso, seus filhos, sentou em família juntos para bater aquele papo gostoso, ter aquele momento agradável. Você foi à igreja, vocês se reuniram, normalmente as igrejas, né? Tem cultos semanais também, mas normalmente os cultos principais e todas as comunidades religiosas acontecem no final de semana. Você tirou um tempo, você vai com a sua família à igreja. Aquilo que acontece na igreja é um resultado, né? O momento de convivência que você tem de adoração é resultado também daquilo que vocês vivem em casa, a busca de Deus, entendendo as limitações, as tendências pecaminosas, pedindo perdão, criando na casa um ambiente favorável, mesmo que a gente tenha desafios, que a gente tenha divergências em alguns momentos, que às vezes uma coisa foi dita de forma equivocada na hora errada, você tem procurado. Você sabe que aqui na TV Novo Tempo, na Rede Novo Tempo de Comunicação, nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, por isso que eu sempre faço um convite para você, para procurar a Igreja Adventista mais perto da sua casa. É só você entrar no site, está aparecendo aqui, ó, o encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br, e você pode procurar a Igreja Adventista mais perto, você vai ser bem-vindo, serão bons momentos. Outra pergunta que eu tenho para fazer para você é se você já pediu a nossa nova revista Esperança. Já pediu? Já fez contato? Está aqui, ó. Lar Docilar é a revista que nós estamos colocando à sua disposição com princípios, com orientação bíblica de como você buscar viver um ambiente familiar abençoado, buscar o Senhor nos desafios que você tem no dia a dia, na convivência com o seu cônjuge para que você viva feliz e também na convivência com seus filhos, no processo educacional, na convivência com seus netos, com a sua família. Eu não sei como está formado o seu núcleo familiar, mas eu quero te convidar, quero te desafiar. Não tem nenhum custo, é só você fazer contato com a gente agora e você vai receber aí na sua casa a nossa nova revista Esperança, Lar Docilar. Como é que você faz isso? Tem algumas maneiras e primeiro quero te dizer que você pode fazer pelo WhatsApp. Você já tem salvo aí o WhatsApp da Escola Bíblica, é o 129 82 44
4449. 129, está aparecendo aqui na sua tela, 12982 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança. Você vai mandar um recadinho, você vai receber um link, que é o link do nosso site, e é só você clicar, cadastrar-se e você vai receber. Se por acaso você quiser que a nossa equipe entre em contato, escreva que eu quero que entre em contato, porque eu quero pedir a revista, porque talvez você pode ter alguma dificuldade aí para acessar, né? Tá bom? Então, 12982 44 44 49. Ou você pode ligar também, nossa equipe está à sua disposição até às 10h30 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança, sem nenhum custo, você vai receber aí na sua casa, tá bom? Vamos orar e vamos começar uma nova semana. A gente vai conversar essa semana sobre algumas belíssimas histórias bíblicas de contextos familiares. Como nós começamos na semana passada, a primeira história, o primeiro contexto familiar, a primeira divergência, disputa, consequências ruins, mas a graça do Senhor restaurando, erguendo a família, porque o Senhor, não importa qual seja o contexto, o Senhor sempre está à disposição. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito, queridos, que a ajuda profissional vai nos orientar. Nós precisamos muitas vezes ter lucidez para como agir. Então é importante, mas eu acredito no poder sobrenatural. Deus agindo e transformando, curando, nos dando disposição para perdoar. Acredite nisso. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para a gente estudar a Bíblia. Te agradecemos por Tua palavra, que a gente tenha um ouvido atento ao lermos a história de hoje e percebermos como às vezes a gente pode se identificar nos procedimentos que às vezes são equivocados, ruins, mas como o Senhor deseja resgatar, como o Senhor deseja transformar. Que cada família se sinta assim amada, acolhida, remida, salva por Ti. Por favor, meu Deus, eu não conheço os contextos que estão me assistindo agora. O Senhor conhece, o Senhor sabe a realidade. Que o Senhor atue em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Voltamos ao livro de Gênesis. Quando a gente lê Gênesis, nós entendemos os primórdios, a gente entende o contexto de como tudo começou, como esse ambiente perfeito, a gente viu na semana passada, esse ambiente perfeito, o plano idealizado por Deus, em algum momento, por escolha humana, ele agora passa por momentos de dificuldade, como a entrada do pecado. E eu quero dizer para você que isso é muito claro, existe o pecado, existe a transgressão, existe uma verdade bíblica, um princípio que não pode ser mudado, existe uma verdade. E essa verdade, esses princípios, essas orientações, estas leis, sempre servem para nos proteger. E a quebra disso acontece porque nós nos afastamos de Deus, temos um olhar para nós mesmos, é o que eu quero, é o que eu acho que é melhor, eu defino aquilo que é bom, a gente viu na semana passada, né? Eu começo a definir aquilo que é bom e o que Deus diz que é bom não é mais bom, e eu começo a... Deus não é aquele Deus que é amoroso, que quer nos orientar, não. Eu começo a questionar a própria existência, ou começo a limitar quem Ele é, não como um ser que está preocupado conosco. Às vezes eu coloco Ele de forma alienada, que está no céu, não está interessado. Começo a questionar por que, se Ele existe, por que existe tanta dor e sofrimento. E diante deste cenário,
a gente tem os problemas familiares e a gente viu a entrada do pecado, o afastamento de Deus e, como consequência, os atos pecaminosos. E hoje nós vamos continuar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Gênesis. É a sequência. Lembrando que a gente terminou o capítulo 3 com a promessa da vinda de um Salvador. Está lá no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor está aqui mostrando que viria um descendente, que viria um Salvador. E esse iria salvar o homem das consequências, salvaria o homem do pecado e das consequências do pecado. E a gente termina o capítulo com um ato de sacrifício do Senhor, vestindo Adão e Eva com as peles de um animal, isso mostrando que estava sendo introduzido ali o entendimento para eles que o sangue daquele animal que estava sendo imolado para que eles fossem cobertos da vergonha, que isso significava ser coberto do pecado, ter oportunidade de salvação, apontava para o Messias, e depois disso eles são expulsos do jardim e eles não têm mais acesso à árvore da vida, para que não houvesse a perpetuação do pecado. Assim nós terminamos, nós deixamos o capítulo 3. E agora nós vamos entender o que acontece no capítulo 4, a partir do verso 1 e do verso 2. Leia comigo. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Sempre que a gente lê o texto, a gente tem que ficar atento naquilo que está sendo apresentado e naquilo que está implícito por trás do texto. Perceba que a mulher sabia que viria dela, ela geraria o Messias, aquele que seria o Salvador. E agora, depois da intimidade entre Adão e Eva, Adão sai do cenário aqui, porque Eva e Caim serão, né, e depois Abel, o foco do que vai acontecer no capítulo. Depois de eles terem intimidade, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Essa expressão aqui, usada no texto bíblico, está se referindo que ela tinha, Eva, o olhar de que aquele que havia nascido, Caim, era o cumprimento da promessa. Era o cumprimento de que estava vindo dela o Salvador. E originalmente o texto, quando ela diz assim: eu adquiri um varão com auxílio do Senhor, ela traz para ela o protagonismo daquela que estava gerando. O texto pode ser traduzido aqui como se ela estivesse criando algo. Ela, o adquirir, é como se ela estivesse gerando algo a partir dela mesma. E ela coloca, né, Deus em segundo plano. Ela se torna o meio pela qual ela traz para ela esta ação de salvação. E perceba que a linha aqui, ela é muito assim, tênue, né? Para a gente achar que é Deus que faz todas as coisas para nós, ou nós achamos que podemos fazer as coisas sozinhos. Deus aqui não é o personagem principal para ela. E ela ela expressa a manifestação, isso está colocado nas palavras, que Caim se tornava uma referência. Ele era o primogênito, ele seria aquele que era o cumprimento da promessa. E quando vai falar de Abel, não há nenhuma manifestação para Abel.
ele fica como se fosse em segundo plano. Outra coisa importante é que vai destacar aqui a profissão dos dois. E originalmente o texto, né, a gente vai ver na sequência, que os dois vão oferecer uma oferta ao Senhor, né? Abel se torna um pastor de ovelhas. Isso dentro do contexto bíblico, ser um pastor de ovelhas, está dentro do que a promessa para os patriarcas estava sendo apresentada, como aqueles que viveriam como nômades, aqueles que estariam peregrinando pela terra e que um dia irão verdadeiramente para casa. E Caim era um agricultor, ele pegou a mesma profissão do pai. Profissão essa que veio como resultado da entrada do pecado. Do suor do teu rosto você vai se alimentar. E com certeza isso traz para ele uma visão negativa daquilo que havia acontecido. E eles, os filhos, Adão e Eva ensinaram os filhos a promessa divina, ensinaram para eles o processo daquilo que apontava para o futuro, que apontava para a vinda do Salvador, que era a morte do Cordeirinho. E a visão de Caim é uma visão que está centralizada naquilo que trouxe o erro. A visão de Abel, dentro da sua profissão, é aquilo que o Senhor vai ensinar ao longo de todo o texto bíblico, o processo de peregrinação. Vejam agora, eu estou trazendo essas informações e eu quero que você analise dentro de um contexto familiar. Perceba, Eva manifesta, traz para ela, né, o grande feito, mas esse era um feito do Senhor, mas o texto deixa isso implícito, claramente, e também a diferença que havia entre Abel e Caim. Deixa eu dizer para você, você tem filhos? 2. Se você tem mais de um filho, você sabe. Nossos filhos são diferentes. Têm escolhas, gostos diferentes, né? Se você tem 3, 4, não sei quantos, você sabe que um é diferente do outro. E aqui a gente tem exatamente um cenário familiar de diferença. Mas a gente tem aqui um cenário de uma expectativa sendo gerada em um dos filhos. E isso está manifesto no texto. Vamos na sequência. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Mesmo que a primeira citação seja Caim e a segunda citação de apresentação da oferta seja Abel, o tempo dos verbos aqui originalmente dão a ideia de que Abel já havia apresentado o seu sacrifício e depois Caim ofereceu o seu sacrifício, a sua oferta. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Era de conhecimento deles de como deveria isso ser apresentado, do que oferta é que deveria ser apresentada e como ela deveria ser apresentada. Só que Caim e Abel aqui mostram exatamente aqueles que querem fazer o que Deus pediu, porque essa era uma oferta que deveria ser apresentada conforme o pedido do Senhor, e aqueles que querem fazer como ele acha que deve ser feito. Perceba que isso é um eco do que acontece lá no Gênesis, lá no capítulo 3, com Eva, quando ela percebe que isso era bom, ela começa a dizer, isso é agradável, é bom, é desse jeito. Quando Deus havia dito que era bom e Deus havia dito que não era bom. E aqui os dois personagens, como lá, estão ecoando. E aqui temos aquele que faz o que é correto e aquele que faz o que é correto conforme Deus havia dito e aquele que diz assim, não, o Senhor tem que aceitar a minha oferta. E o texto diz que ele se irou e o seu rosto
apresentou esse transtorno, essa indignação. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Esse é um dos textos mais desafiadores que a gente tem para entender no texto bíblico, até no seu processo de tradução. Normalmente, eu até vou ler aqui na Bíblia, esse texto é traduzido, aqui nós temos uma linguagem mais fácil de compreender. Normalmente ele está dizendo assim: se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Se todavia você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Parece que o texto bíblico está apresentando um desejo de Abel, de Caim, aceitar a oferta que ele estava apresentando, que o Senhor aceitasse a sua oferta. Mas o texto traz um problema muito mais profundo, que era a disputa que havia entre eles, entre os dois. Porque Caim era o primeiro, Caim tinha o direito de primogenitura. E dentro do texto bíblico, a primogenitura era um status material, financeiro, mas era um status espiritual num contexto familiar. Então havia aqui, não era só por causa de uma oferta, era porque o meu irmão sim e eu não, se eu sou o primeiro, se eu sou o primogênito. Se eu sou aquele que minha mãe, quando eu nasci, olhou e disse assim: eu adquiri, eu fiz, está aqui um varão, será o Salvador, é ele. Nós não temos revelação no texto, mas é possível que Caim tenha crescido com esta imagem, esse status. E aqui há uma disputa muito clara entre eles. E eu vou dizer para você que às vezes, a gente vai estudar isso amanhã, né? Numa outra história. Sabe que às vezes nós podemos gerar ainda mais esses conflitos. A melhor tradução para esse texto seria: se você não faz o que é certo, corrija-se com a oferta do sacrifício que está à porta do paraíso. Então o seu desejo será para você e você vai dominá-lo novamente. Ou seja, você vai ter direito à primogenitura, não ele. Mas para isso, você precisa fazer a oferta correta. E ele diz: e o sacrifício está à porta do paraíso. A tradução normalmente diz: o pecado está à porta. Mas o texto está dizendo o seguinte: na porta do paraíso. Ali, essa é uma alusão também ao santuário, ali era oferecido o sacrifício. Então você tem que reconhecer que você fez errado, fazer o sacrifício correto, e aí você terá direito à primogenitura. Não é como você quer, não é talvez como você foi ensinado, mas é como eu quero. Eu sei que isso não é simples, não é fácil, mas quero falar para você que é pai, mãe como eu, queridos, vamos ensinar o texto bíblico do jeito que ele é, a vontade de Deus do jeito que ela é, não da nossa forma, e não vamos revelar muitas vezes predileção. Eu quero ir na sequência do texto, porque a gente podia conversar muito sobre isso aqui, né? Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O campo era o lugar de onde ele lavrava, porque ele se tornou um especialista, e o campo faz uma alusão ao que aconteceu, a ação da serpente, que era um animal do campo. Ele levou para um lugar onde ele teria domínio e onde ele levaria a destruição. Essa é uma ação pensada. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: eu não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão. Aqui daria uma outra reflexão para a gente. O Senhor disse: o que foi que você fez?
A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Só quero voltar aqui. Queridos, nenhuma família vive em condições ideais. Os conflitos fazem parte da realidade humana. O problema não é existir conflito, mas o problema é como ele é tratado. E eu vou pensar, eu e você como pais, como a gente tem tratado os conflitos dos nossos filhos. Será que nós estamos mostrando preferência, predileção por um? Estamos ensinando que um é melhor do que o outro? As consequências que isso pode trazer para um contexto familiar? Quando você cultivar o solo, ele não dará a sua força. Você será fugitivo e você será errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, esse vai me matar. O Senhor, porém, lhe disse: não, se alguém matar a Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não matasse. Caim se retirou da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. A mesma ação que acontece no final do capítulo 3, quando Adão e Eva têm que deixar o jardim, acontece no final do capítulo 4. Quando há desarmonia, ele tem que se retirar. Deus sempre oferece um caminho antes que o conflito destrua. Antes do pior acontecer, Deus dialoga, alerta, Ele dá a oportunidade de você escolher onde está o teu irmão. Queridos, conflitos ignorados tendem a crescer e a ferir profundamente. A falta de diálogo e domínio próprio resulta em violência. O primeiro homicídio acontece dentro de uma família. Eu não posso ignorar que às vezes existem conflitos. Eu não posso preservar a ira. Eu não posso ser no meu ambiente aquele que vai instigar a competição. Eu não posso revelar preferência por um por outro. Eu sei que às vezes existe proximidade, agora, predileção. Eu tenho que clamar ao Senhor: Senhor, por favor, transforma meu coração. Se eu olho para um com mais predileção, esse não é o objetivo de Deus. O Senhor não deseja. Se eu não trabalho esses conflitos, o que vai acontecer? Apesar do pecado, queridos, Deus continua sendo justo e Deus continua sendo misericordioso. Se eu não resolver os conflitos, será em tragédia. Assim vai terminar, mas o Senhor deseja salvar. E eu quero dizer que o Senhor deseja salvar seu ambiente, sua casa, sua família. Se renda, busque ajuda. Pai do céu, se eu estou orando nesse momento e há um ambiente familiar onde existe conflitos entre irmãos, pais com predileção, por favor, transforma esse coração. Ajude esse ambiente a ser transformado em nome do Salvador. Amém. Nos vemos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.